Olha, tem atitudes que a gente só pode chamar de desespero. Essa é a atitude da Lava Jato, que está sob ataque, que está praticamente acabando ao denunciar o Lula por receber propina da Odebrecht. Foram quatro doações da Odebrecht que foram devidamente registradas e que a Lava Jato diz que é propina da Odebrecht contra o Lula. Só que tem um probleminha para o pessoal da Lava Jato. O Lula já foi inocentado nesse caso. Na Lava Jato de Brasília, na vara de Brasília, o Lula já foi inocentado, inclusive transitou em julgado, quer dizer, não cabe recurso para ninguém. Mas a Lava Jato de Curitiba quer mostrar algum serviço, porque eles estão sob ataque, porque a Vaza Jato já devastou os lavajatistas da República de Curitiba. Aí o Moro entrou no bolsonarismo, depois saiu atirando, agora o bolsonarismo também está querendo acabar com a Lava Jato. Eles falaram, peraí, como é que a gente pode agradar o bolsonarismo que está querendo acabar com a gente, agradar a imprensa? Lula. Peraí, o Coringa é o Lula, é igual o jogo de carta. Imagina que eles têm Coringas infinitos. É sempre Lula, 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 Lula. Apresenta uma denúncia contra o Lula, que a Globo fica feliz, a Record fica feliz, os bolsominions ficam felizes, os lavajatistas ficam felizes e pronto, prova. Pra que prova? Só que tem um probleminha, a Lava Jato de hoje não tem a influência que tinha antigamente. E a gente está aqui para mostrar as mentiras da Lava Jato. Eu vou mostrar todas as mentiras da Lava Jato, mas antes, um segundinho, se quer ver a casa cair para esses lavajatistas, um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a levar a verdade para mais e mais gente. Se você era Lula livre desde antes até dele ser preso, já se inscreve no canal. Se você já sabia que ele era inocente, é isso que eu quero dizer, mesmo antes da Vaza Jato mostrar toda a verdade da Lava Jato, se inscreve no canal. Um segundo, é de graça se inscrever e a gente vai para cima do governo Bolsonaro. Somos aqui quase 300 mil pessoas e além da gente fazer oposição aqui todos os dias ao Bolsonaro e à Lava Jato, a gente também faz várias ações. Aqui tem nosso outdoor em Belo Horizonte contra o Bolsonaro e temos outdoors em vários locais do Brasil, vão passando aqui no vídeo atrás de mim. Quem quiser ajudar com esses outdoors, um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou mais para baixo, rola o vídeo para baixo, até os comentários aí, em Curitiba. Aí no primeiro comentário vai ter ali conta bancária, PicPay, Apoia-se para quem quiser também ajudar. Agora vamos falar sobre a Lava Jato. Olha só, a Lava Jato tinha feito uma denúncia em Brasília, que inclusive o juiz da denúncia, ele não apenas recusou a denúncia e depois, em outra instância, também recusaram e transitou em julgado, quer dizer, não tem mais recurso, mas o juiz, quando recusou a denúncia, ele deu um esporro nos procuradores. Quando eu digo esporro, quer dizer, o juiz, ele humilhou os procuradores, ele praticamente falou assim, não me faça perder tempo com esse tipo de coisa, não há materialidade na sua denúncia. O que quer dizer materialidade? Quer dizer, quando você faz uma denúncia, você imagina que a denúncia é feita assim, para quem não entende, um procurador, são investigadores, ou promotor, eles investigam alguém, investiga aí, pede para o juiz, posso quebrar sigilo? Pode. Posso quebrar não sei o que? Pode. Posso quebrar sigilo telefônico? Pode, ou não pode, mas vai investigando. Ele tem que somar provas, ele precisa de provas, sem prova não há crime. Ele somou as provas todas, ele fala, vou apresentar uma denúncia. Denúncia não é alguém falar, aquele cara roubou. Não, isso não é denúncia. Denúncia é depois que tem todo o processo de investigação, ele apresenta a denúncia para o juiz. Fala, ô juiz, está aqui a denúncia contra o Lula. E o juiz viu a denúncia e falou, mas não há materialidade, quer dizer, não tem prova nessa denúncia, não tem nada que prove que algum feito do Lula na Petrobras gerou uma propina do Odebrecht para o Lula. Porque para ser propina você precisa de duas coisas. Primeiro, alguém receber um dinheiro que não tem explicação nenhuma. O cara recebeu dinheiro. E segundo, essa pessoa que recebeu dinheiro ter feito algo em troca para outra. Eu vou dar um exemplo de alguma coisa que poderia ser classificada como propina se fossem os procuradores da Lava Jato. Olha só, mas como não são, até hoje não foi classificada como propina. A JBS do Wesley Batista, que confessou pagar propina para mais de 2.000 políticos, eles pagaram 10 milhões para o advogado do Bolsonaro, que falou que ele e o Bolsonaro são a mesma pessoa. O Bolsonaro agenciou uma reunião do Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, que ganhou 10 milhões da JBS, representando a JBS com o chefe da Lava Jato em Brasília. Uma reunião que não estava na agenda dele. O Bolsonaro, inclusive, ligou em pessoa. Poderia ser propina, Thiago? Nesse caso, você poderia falar, o advogado, o Wassef, não prestou nenhum serviço que ele consegue comprovar para a JBS. Foi perguntado e ele disse que ele não conseguiu explicar o que ele fez para a JBS, nem a JBS explicou o que ele fez. Quer dizer, ele recebeu 10 milhões e não se sabe por quê. Mas tem uma contrapartida, porque o amigo dele que é assim com ele, que ele até falou somos a mesma pessoa,
agenciou um encontro dele com a Procuradoria-Geral da República para quê? Para tentar salvar os irmãos batistas de voltarem para a prisão. Encontro que por acaso deu errado. Seria propina? De acordo com os procuradores de Curitiba, tem todos os indícios. Mas no caso do Lula, olha só. A vida do Lula foi investigada por 5 anos. Não apenas investigaram, a Lava Jato chegou até a grampear os advogados do Lula por 3 meses. Grampearam o Lula. Quer dizer, grampear não quer dizer, olha, fulano, estamos escutando todas as suas conversas, então toma cuidado, hein? Não, grampear simplesmente estão escutando as suas conversas sem você saber que estão escutando. Inclusive de advogados do Lula, por 3 meses. A Lava Jato não achou nada. A Vaza Jato mostrou que o Deltan Dallagnol quebrou sigilos fiscal e bancário da dona Marisa, do sobrinho do Lula, até dos seguranças do Lula, de todo mundo em volta ao Lula. Ilegalmente, ele tinha um amiguinho na Receita Federal que fez isso para ele, a Vaza Jato mostrou, e não achou nada. A Lava Jato fez uma devassa total na vida do Lula. E uma coisa é você investigar procuradores que estão com um juiz, que no caso o juiz era o Moro, estava de conluio com eles, que vai autorizar tudo. É uma investigação difícil para qualquer pessoa, porque vou investigar a vida inteira, fazer uma devassa na vida da pessoa. Sempre acha uma coisinha ou outra. No caso do Lula não achou nada. Além disso, ainda quebraram a lei para investigar o Lula e todo mundo em volta dele e não acharam nada. Aí, o que acontece? Vem a Lava Jato de Brasília, fez a denúncia, foi rejeitada. Vem a Lava Jato de Curitiba, pega a denúncia, requenta a denúncia, pega doações que o Odebrecht fez para o Lula, que foram documentadas, porque uma coisa que foram negócios da Lava Jato são doações de Caixa 2, que são doações que são por trás. A doação de Caixa 2 era o seguinte, alguém estava em campanha, a Odebrecht ia lá e falava, vou te depositar aqui 1 milhão na conta da sua campanha, que é a minha doação para a sua campanha, boa sorte na eleição. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar assim, mas por fora, lá na Suíça, eu vou te depositar mais 10. No caso do Serra foram 23 milhões. No caso do Eduardo Cunha também foram alguns milhões. No caso do Cabral, meu Deus do céu, muitos milhões. Então, isso é outra coisa, porque aí não era para... Falam que Caixa 2 é para campanha, mas não é. É durante a campanha, mas na Suíça. O Serra ia gastar dinheiro para a campanha dele na Suíça? Não ia. O Serra não ia ser presidente da Suíça, nem senador na Suíça. Dinheiro na Suíça é dinheiro dele. Que aí disse que era para a campanha. Não era para ele. Isso é uma coisa. Outra coisa é a doação que está ali, legalizada, pagou imposto, está tudo ali. Ó. Eu doei para fulano. Por quê? Doei porque quis ou porque fulano me fez alguma coisa, eu gosto dele, eu doei. E no caso da Odebrecht, doava para todos os candidatos. Todos. Por quê? Porque quem quer que ganhasse vai ficar agradecido conosco, ou quem quer que ganhe vai nos levar para fazer eventos em outros países. E no caso, o Lula, qual que era o esquema do Lula com o Odebrecht? Quando o Odebrecht deu uma entrevista para a Folha e ele inocentou o Lula naquela entrevista, também inocentou o Lula no processo, ele falou, olha, o Lula me levava para outros países, levava empresários para outros países, isso era notório, o Lula viajava sempre com vários empresários e ele vendia as empresas brasileiras, vendia assim, ele fazia o marketing das empresas brasileiras em outros países. Imagina, vai lá o presidente Lula, extremamente respeitado, chega em Angola e fala lá pro pessoal de Angola, para os investidores, para o governo, fala assim, ó, tá aqui empresários brasileiros, são de empreiteiras, se vocês precisarem de obra, os caras fazem obras, ó, eles fazem obras. E aí, mas para você fazer a obra, você tem que fazer todas as peças da sua obra no Brasil. E aí o que acontecia? Imagina um governo como Angola vai lá fazer uma ponte gigantesca, aí eles contratam o Odebrecht, mas para eles contratarem o Odebrecht, a condição era tudo o que for feito nessa obra terá que ser produzido no Brasil. E aí gerava milhões de empregos no Brasil. Não era milhares não, eram milhões. Para você ter uma ideia, só uma obra, o Porto de Muriel, em Cuba, aquele porto gerou diretamente 450 mil empregos no Brasil. Por quê? Porque todas as peças, toda a infraestrutura do porto foi construída no Brasil por brasileiros. Só aquilo gerou... Aí quando eu falo de 450 mil empregos diretos, imagina quantos milhões de empregos indiretos, porque eu estou falando de 450 famílias que estão com dinheiro para gastar, que vão em restaurante, que gastam no mercadinho da esquina, que gastam também na venda da esquina, que vão comprar roupa, que vão no shopping, que estão agora com dinheiro para consumir. 450 mil famílias, só em uma obra. Agora imagina as dezenas de obras que foram feitas. E aí o Odebrecht falou, era assim que o governo do PT fez com que o desemprego praticamente sumisse no Brasil. Isso deu muito lucro para o BNDES, deu muito lucro para o Brasil. E imagina quantos trilhões em impostos isso não gerou, porque se você tem a população inteira
economicamente ativa, e o Brasil chegou em 2014 ao nível de pleno emprego, quer dizer, o desemprego chegou num nível que era tão baixo, em que as pesquisas mostravam que só está desempregado quem não consegue achar um emprego na sua área ou quem se demitiu e quer um emprego melhor porque quer um salário melhor. Só isso, não existe pessoa, ou são menos de 1% da população que quer qualquer emprego e não acha nada. Diferente de hoje, vai tentar achar um emprego hoje para vai virar entregador de aplicativo ganhando menos de um salário mínimo por mês. Essa é a realidade hoje. 6 anos atrás era outra. Então, foi assim que o Brasil chegou nessa situação. E aí vem a Lava Jato, requenta a denúncia, fala, não, essas denúncias que são completamente legítimas, que não são caixa 2, que não tem nada de errado, essas doações são propina. Propina em troca de quê? A Lava Jato não sabe. A Lava Jato diz alguma coisa na Petrobras. Lembre-se, a Lava Jato de Curitiba só tem casos que tem a ver com a Petrobras. Por algum motivo, todos os casos da Petrobras, do Petrolão, foram para Curitiba. As Lava Jatos do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo pegam outros casos. Aí a Lava Jato de Curitiba está tentando ligar alguma ação do Lula a essas doações da Odebrecht. Só que o processo em Brasília mostrou e provou por A mais B que não teve nenhum ato do Lula, nem ato de ofício, nem ato indireto, que tenha influenciado em ações da Petrobras. Tanto é que, olha só, a Lava Jato, por 5 anos, investigou, inclusive legalmente, já falei isso, não só o Lula, mas investigou o tesoureiro do PT, investigou deputados, senadores, investigou a Dilma, investigou toda a cúpula do governo do PT. E sabe qual o maior problema de Sérgio Moro, Dr. Dallagnol e dessa corja? Não acharam nada. Imagina a carinha do Dallagnol quando acabou a investigação e falou: não tenho nada, cara, não achei nada, não achei uma continha na Suíça, não tem. E aí achava do Fernando Henrique Cardoso, e achava do José Serra. Aí não queriam melindrar os aliados, né? Mas achavam dos outros. Então a Lava Jato agora tá desesperada, tá requentando uma denúncia contra o Lula para falar, estamos fazendo o trabalho, por favor, Bolsonaro, não acabe com a Lava Jato. E justamente no momento em que o Bolsonaro está se aliando com a Lava Jato do Rio, porque o Bolsonaro e o Bretas estão assim, para tentar destruir, perseguindo o advogado do Lula, que é o Zanin. O Bretas lá falou que o Zanin pegou 63 milhões da Fecomércio no Rio de Janeiro e que isso era para comprar sentenças para fazer tráfico de influência. Em outras palavras, comprar sentenças em cortes superiores. Eu não sei de quem que o advogado do Lula compraria a sentença com 63 milhões se o Lula perdeu todas, né, na Lava Jato. Quando a Lava Jato de Curitiba fez aquele conluio todo, inclusive com o pessoal, os 3 patetas do TRF4, inclusive com vários do STJ, todos no conluio, e com boa parte do STF, que mudou a Constituição só para prender o Lula, quando estava aquele conluio todo do Brasil inteiro, as instituições todas achincalhadas, todas se humilhando, assim, parando de funcionar para prender o Lula, tirar o PT da eleição, assim, não tirar o PT, mas sem o Lula a chance do Haddad ganhar era muito menor, e eleger quem eles queriam, que era o PSDB. Quando fizeram tudo aquilo, aí não tinha problema. Mas a Lava Jato fez tudo aquilo e o Lula não ganhava uma. O STJ, inclusive, rasgou a lei, o TSE rasgou até acordo com a ONU, acordo que já estava firmado com a ONU, para não deixar o Lula nem sequer aparecer na campanha do Haddad. O Haddad não podia imprimir um santinho com a foto dele do lado do Lula, mesmo se não tivesse o nome do Lula. A voz do Lula não podia aparecer na campanha de rádio. A foto do Lula, nem foto do Lula podia aparecer na campanha de TV, que dirá vídeo, rasgando acordo com a ONU. Mesmo a ONU tendo mandado o Lula poder, 1, ser candidato, 2, dar entrevista, 3, aparecer em campanha e fazer campanha normalmente. Não, rasgaram. Então, onde que o advogado do Lula compraria votos? Em lugar nenhum. A denúncia também do Bretas vai contra vários outros adversários do bolsonarista, até contra o Ossef, que estava ameaçando o Bolsonaro para deixar o Ossef nas mãos do Bretas. E olha só, aí a Lava Jato parece tudo a se alinhar ao bolsonarismo. É isso mesmo que está acontecendo? Essa é a minha pergunta e eu adoraria que você comentasse e tente responder, porque eu estou tentando investigar isso ou entender o que está acontecendo. O bolsonarismo e o lavajatismo estão se alinhando só para tirar o PT e para tentar tirar alguns inimigos do jogo político? Se for isso, olha, a derrota vai ser humilhante. A derrota da Lava Jato vai ser humilhante. Hoje,
As instituições não estão como estavam 4 anos atrás. Hoje não se muda a regra da Constituição, não se rasga a Constituição para prender candidato. Inclusive, sexta-feira, o líder do governo Bolsonaro, que é do Centrão e não é bolsonarista, deu um recado direto para o Bolsonaro. Só faltou ele falar na cara do Bolsonaro, mas ele falou no UOL e, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele falou, não se faz mais isso de ficar chincalhando candidatos, ficar tentando, inventando denúncia falsa contra candidato para tirá-lo da eleição, fazendo vazamento seletivo ou fazendo sentenças erradas sempre em véspera de eleição para acabar com a vida política de fulano, de ciclano, aí passa a eleição e nada acontece. Isso não vai mais acontecer, vamos nos organizar para que isso não aconteça. Quem falou isso não fui eu, Thiago, foi o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, que é a pessoa mais influente do Centrão ao lado do Rodrigo Maia. E não são nem tão aliados o Ricardo Barros e o Maia, apesar de serem aliados assim, mais ou menos, mas não são assim os maiores aliados, mas é o mais influente do Centrão. É aquele que foi ministro do Temer, foi ministro da Dilma, teve no governo Fernando Henrique, teve em quase todos os governos. O Ricardo Barros, tem alguém que tem influência em Brasília, é ele. Falou, não, isso nunca mais. E o STF já formou maioria várias vezes contra a Lava Jato, inclusive agora na segunda turma vai vir uma derrota atrás da outra, com o Fux indo para a presidência do STF, provavelmente o Toffoli vá para a segunda turma, ou mesmo se não for, é uma derrota atrás da outra pelo lavajatismo, e mesmo se for a plenário, onde tem 11, mesmo com um indicado pelo Bolsonaro, mesmo que ele vote a favor, a Lava Jato ainda perde ou é 7-4 ou é 8-3, a Lava Jato não ganha mais uma lá no Supremo. E no STJ, nas outras instituições, tampouco. Então, a coisa tá feia para a Lava Jato, isso é desespero de quem quer, assim, aparecer um pouco na mídia. Só que tem um problema. Já faz 4 anos que o PT não é mais governo. Uma coisa era você fazer denúncia contra o Lula 4 anos atrás, com o Brasil numa crise que foi formulada pelo Congresso, pelo Eduardo Cunha, com as pautas bombas. Outra coisa, e com a mídia batendo no PT todos os dias. Outra coisa é você formular uma denúncia sem nexo contra o Lula quando o Brasil está devastado pelo governo Bolsonaro, com mais de 130 mil mortos numa pandemia, com o Pantanal queimando e arroz a R$40. Não tem como. Olha, a diferença de peso dessa denúncia é muito grande, é zero o peso dessa denúncia. A mídia pode até fazer um showzinho e tal, mas não vai pra frente, essa denúncia tende a morrer muito cedo. Então é isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima desse desgoverno. Falou!